Do MDB ao PMDB, uma história de Brasil. Faz mais de 30 anos que a nossa bandeira de lutas dá abrigo e se confunde com as lutas do povo brasileiro. 1966. Com sucessivas ações de força, a ditadura que se instalara 2 anos antes vai tirando do povo seu direito mais elementar, o direito à liberdade. Culmina com a extinção dos partidos políticos através do ato institucional número 2, após a derrota eleitoral no Rio e em Minas. E desse ato de força nasce o MDB, pensando-se que o partido desempenharia o papel de uma oposição consentida. O senador Oscar Passos é eleito presidente, com o deputado Ulisses Guimarães de vice. 1968. Sindicatos e entidades estudantis são fechados e o MDB se transforma no único canal por onde a população pode se expressar. A ditadura reage com o AI-5, liquidando de vez com as liberdades individuais. O Congresso é fechado. Líderes são caçados, perseguidos, exilados. Mesmo assim, o partido não se cala e segue denunciando a corrupção e a repressão, visando atingir uma grande meta. A meta do MDB, seu objetivo número 1, é a restauração da normalidade democrática no Brasil. O MDB está de olho em tudo. Em 69, o doutor Ulisses assume a presidência do partido, cargo que iria ser seu nos próximos 19 anos. 1971. Num grandioso ato de protesto, o doutor Ulisses lança sua anticandidatura à presidência da República, tendo como companheiro de chapa o presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Barbosa Lima Sobrinho. O partido também começa sua pregação para que seja convocada uma constituinte. A partir daí, a repressão vai se tornando cada vez mais violenta, com dezenas de cassações de oposicionistas, perseguições e mortes. Os assassinatos do deputado Rubens Paiva e mais tarde do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho são testemunhos inequívocos de uma época sombria e terrível da nossa história, onde a grande trincheira contra o regime era a legenda MDBista, com a coragem de Ulisses sempre à frente para enfrentar os cães, a polícia e o arbítrio, com o destemor dos estudantes e dos operários. 1974. A resistência democrática do MDB é reconhecida pela população que elege 16 senadores com a maioria dos votos do Brasil e prega um grande susto no regime. A luta pela Constituinte e pela anistia ganha força. As passeatas e atos de protesto ganham as ruas, sempre com a coordenação dos líderes MDBistas. Uma movimentação de todo o Brasil para que tenhamos a liberdade e tenhamos a democracia. A nossa luta continua para que os direitos sejam assegurados, notadamente os trabalhadores. 1977. A ditadura dá o troco. Fecha novamente o Congresso, edita o famigerado Pacote de Abril, cerceando ainda mais as liberdades, e inventa os senadores biônicos, que, eleitos por um Senado desfigurado, conseguem com que o governo mantenha sua maioria, evitando uma nova vitória do MDB. Nas ruas, os trabalhadores fazem manifestações grandiosas contra a recessão, que atinge o país de norte a sul. E o MDB, mais uma vez, estava na linha de frente da luta contra a ditadura. Chama a atenção da nação e das autoridades para o que aconteceu hoje em São Bernardo do Campo. Nós nos salvamos e é preciso que essa nação seja salva. 1979. Mais uma vitória do MDB. A lei da anistia é aprovada. Os presos políticos deixam as prisões e os exilados voltam para a nossa terra. Mas a ditadura novamente reage.
Para dividir as oposições, é determinado o fim dos dois partidos políticos existentes. O MDB mantém acesa sua chama e apenas acrescenta um P ao nome glorioso. Assim nasce o PMDB, que logo na primeira eleição estadual a que concorre, em 1982, consegue eleger 9 governadores nos estados do Amazonas, Acre, Pará, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Paraná. 1984. Mas ainda faltava votar para presidente. Por isso, o PMDB veio mais uma vez com toda a sua força, com toda a sua garra, levantar a população nas ruas e nas praças, na inesquecível campanha das diretas já. A partir de uma primeira reunião em Goiânia e do grande comício de Curitiba, as ruas do Brasil inteiro se contagiaram num só grito. A decepção veio novamente com a ação do governo ditatorial, que decretou estado de emergência, cercou Brasília de tropas e impôs censura à imprensa. Consequência: a emenda constitucional que permitia eleições diretas para presidente foi derrotada no Congresso, apesar da luta do PMDB. E a luta continuou, mais firme que nunca. Em agosto, o PMDB, com o apoio da Frente Liberal, que reuniu políticos de vários outros partidos, lança Tancredo Neves para presidente, com José Sarney de vice, para concorrer dentro do campo do adversário, no colégio eleitoral montado pelo próprio governo. 1985. O ano nasce com a perspectiva da vitória, que se confirma em 15 de janeiro. Tancredo, presidente. Da alegria da vitória até a surpresa no dia da posse foi um pulo. Tancredo cai doente e Sarney assume em seu lugar. E dessa surpresa até o choque da morte foi uma violência. Tancredo Neves, você foi 2 vezes mais do que eleito, plebiscitado. Vivo, plebiscitado pela esperança para governar esta grande nação. Morto, plebiscitado pelas lágrimas, pelas preces, pela amargura e pelo pranto, para governar os governantes que restaram neste grande país. Que Deus nos dê coragem, Tancredo Neves, e força para que não esqueçamos o povo e não a releguemos. O teu exemplo e a tua memória, Tancredo Neves. A nova República de Tancredo, agora com Sarney à frente, recebe o respaldo do PMDB. E assim ampliam-se os direitos do cidadão. Importantes programas sociais são implantados. Estudantes e operários passam a ter voz e vez. E o país assiste à primeira tentativa séria de combate à inflação. 1986. O reconhecimento veio nas urnas da eleição estadual com uma esmagadora vitória. E, paralelamente, se iniciavam os trabalhos de uma vitória com tão grande ou até maior importância: a Assembleia Nacional Constituinte.
1988. Depois de 2 anos de muito trabalho, com uma atuação decisiva dos parlamentares do PMDB, a nova Constituição estava pronta. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Sem dúvida nenhuma, uma Constituição que, se por um lado não é perfeita, por outro traz muitos avanços que o povo brasileiro há muito reclamava. Igualdade total entre homens e mulheres, leis contra a tortura, o racismo e o tóxico, controle sobre gastos do governo, sindicatos livres, liberdade total de imprensa, turno único de 6 horas de trabalho, licença de 120 dias para gestante, hora extra com pagamento em dobro. Foi embalado nessa história de lutas e imensos trabalhos prestados ao povo brasileiro que, no ano seguinte, o doutor Ulisses se candidatou à presidência da República pelo PMDB. Em 1992, foi novamente a atuação forte e decidida do PMDB, nas ruas e no Congresso Nacional, que livrou o país da corrupção e dos abusos. Nessa época, o presidente do partido era Orestes Quércia, que substituiu Ulisses Guimarães em 1991. Os presidentes seguintes foram o ex-prefeito do Recife, Jarbas Vasconcelos, em 1993, o senador gaúcho José Fogaça, em 1994, o deputado catarinense Luiz Henrique, em 95, e o deputado cearense Paz de Andrade, a partir de 1996. 1997. Hoje o PMDB é o maior partido do Brasil, cada vez mais atuante e participativo. As convenções e encontros dos diretórios aperfeiçoam a evolução da ação partidária para defender os grandes interesses do país, dos estados e dos municípios. Em todos os estados da federação, o PMDB é forte e conta com grandes lideranças. Pessoas que trabalham intensamente para apresentar soluções para os problemas de nosso povo, sempre com coragem e determinação. A Fundação Pedroso Horta, que mantém publicações e realiza simpósios e seminários, patrocinando pesquisas, trabalhos e estudos sobre ciência política, é a referência técnico-científica para todas as iniciativas do partido. É por isso que o PMDB continua no centro das discussões importantes para o Brasil, equilibrando o processo democrático com responsabilidade e independência. Nas últimas eleições, elegeu 107 deputados federais, 22 senadores, 9 governadores e 5 prefeitos de capitais. Temos história e temos passado. E temos como obrigação continuar juntos, olhando para frente, pois a luta continua. Agora, para que a população tenha um nível de vida melhor, para que as reformas tragam as conquistas sociais esperadas pela nossa gente, para que nosso país conquiste as transformações necessárias para entrar no próximo século como a grande nação do futuro, lembrando sempre dos rumos traçados pelo nosso grande líder, nosso verdadeiro pai. Meu filho, meu adorado, meu querido filho PMDB, vai em frente, caminho rumo ao sol, que é a luz, não rumo à lua, que é a noite. Que Deus te abençoe e a peste e a pátria ateste, cumpriste o teu dever. Com a instalação do regime militar no país, os atos institucionais cassaram os direitos políticos de grande parte dos opositores da ditadura e extinguiram os partidos. É fechado o Congresso Nacional, muitos são cassados, então se abre um novo Congresso para poder eleger indiretamente o presidente, com os deputados que sobraram. E
também são criados 3 senadores, sendo que um senador agora, o terceiro, é nomeado pelo governo, é o chamado senador biônico. 2 são eleitos biônicos. E nós teremos, então, o presidente indicado para o Congresso e o Congresso apenas ratifica. E serão também nomeados os prefeitos das capitais, os governadores de estado, e o Congresso ratifica. Os apoiadores ao novo regime formaram a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. A única oposição tolerada foi o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Foi durante o regime militar que a Assembleia Gaúcha deixou a Casa Rosada e veio para cá, o Palácio Farroupilha. Deputados MDBistas foram cassados e a ARENA ficou com maioria no Legislativo. O historiador Moacir Flores já lecionava na época da ditadura e não esquece os momentos difíceis dos anos de chumbo. A gente sabia que entre os alunos e às vezes entre colegas tinha gente do DOPS ali disfarçado, não é, que podiam dedurar a gente. Então, para se conversar, para se falar, a gente usava uma série de códigos ou como são as próprias músicas do Chico Buarque, da Elis Regina, que hoje, se eu der para os meus estudantes analisarem as letras, eles não entendem, mas na época a gente sabia o que aquilo queria dizer. Tinha todo um significado, um duplo sentido. Era a maneira que a gente tinha de se comunicar. Foi difícil. Peço sempre a Deus que ditadura nunca mais, nem de esquerda, nem de direita. E realmente nós perdemos o que é mais precioso, que é a liberdade de pensamento. Sem documento, no sol de quase dezembro. Mesmo com tantas setas, tantas mutretas, com tantas tetas, com tantas metas, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando. A gente vai levando as diretas. Manda de quem é sair santa, essa saúde civil que tocando na ferida. Os governadores gaúchos na ditadura militar foram quase todos nomeados pelo presidente. Em 1963, voltou o governo Ildo Meneghetti, do PSD. Em 1967, assumiu Peraque Barcelos, da ARENA. Em 1971, Euclides Triquês, também ARENA. Simval Guazelli, da ARENA, foi governador em 1975. Em 1979, assumiu o último governador nomeado, José Amaral de Souza, do PDS. Em 82, houve eleição direta para governador. Jair Soares, do PDS, venceu e assumiu em 1983. No final da manhã, um grupo que teve à frente os presidentes regionais do PMDB e do PT trouxe esse documento aqui para a Assembleia Legislativa para ser entregue aos líderes dos partidos de oposição. Tem o apoio do PMDB e do PDT, que é uma movimentação nacional pelas eleições diretas nas capitais. A mim parece que essa campanha de mobilização pelas eleições diretas nas capitais transcende a indicação dos prefeitos pelas assembleias. Ela deve continuar e o trabalho deve ir adiante, porque, independente de escolher o candidato, o prefeito indicado pelo governador, a mobilização popular deve continuar. Porque me parece que só através da mobilização popular, como aconteceu no passado, com relação à anistia, às eleições diretas para os governos de Estado, que nós poderemos ter mais essa vitória com as eleições para a capital. Proceder à entrega, aqui na Assembleia Legislativa, de um documento que, no presente momento, contém 60 assinaturas de entidades expressivas, solicitando à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que não aceite, não aprove nenhum nome que seja indicado
para ocupar o cargo de prefeito de Porto Alegre. Estes homens foram muito corajosos. No passado, lutaram para garantir a democracia. Hoje, você vive melhor por causa disso. A vida é feita de opções. Escolher um entre muitos caminhos. E se isso já é difícil para você que é um só, imagine para um partido político que é feito de muita gente. Mas a gente sempre soube escolher os caminhos. Primeiro estivemos ao lado de quem apontava para um futuro com democracia. Hoje, estamos ao lado de quem aponta para um futuro com esperança, desenvolvimento e justiça social. Como você pode ver, a gente sabe muito bem onde quer chegar. 4 letras. Uma história. PMDB. PMDB do Rio Grande do Sul. O Partido da Democracia e do Desenvolvimento. Sonho, porque é preciso sonhar. Mas quando o sonho é de todos, não é só sonho, é esperança. É ventania feito minuano. Assim somos nós, os gaúchos. Irmãos de fé, de mãos dadas com a esperança e o futuro. Ninguém que venha vender ilusões vai nos roubar a história. Porque a história deste povo é ainda maior do que um sonho. E enquanto houver no campo ou na cidade uma mãe, um pai de família, um jovem, uma criança ou avó, sem assistência ou sem futuro, aqui estará cravada a nossa bandeira. A bandeira da solidariedade, da paz e da prosperidade. Lutar mais uma vez pelo Rio Grande é a nossa verdadeira missão. Quando ninguém podia falar, um partido reuniu quem sonhava e lutava contra o autoritarismo. Quando ninguém podia falar, um partido era a voz de milhares de agricultores, estudantes, donas de casa, professores, todos os trabalhadores. Quando o Rio Grande quis crescer, foi o PMDB que uniu os gaúchos. Quando o PMDB governou o Rio Grande, os gaúchos nunca ficaram divididos. PMDB, pela volta da esperança e uma vida melhor para todos. Que orgulho tenho da minha gente, livre, corajosa e altiva. Em sua terra nativa, lança o ideal como semente. O gaúcho traz grande legado, vive para o presente, mas saúda o seu passado. Esta é a maior herança que reaviva sua lembrança. Na cidade, na campanha e na serra. Que orgulho tenho da minha gente, que amor tenho pela minha terra.
nasce a esperança a cada amanhecer de construir um futuro melhor. Os nossos filhos poder ver crescer sem desigualdades ao redor. É hora da verdade, é hora da gente lutar. Nossa felicidade é urgente e é pra já. PMDB, vida melhor pra você. 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 Seriedade, capacidade de trabalho e liderança, Germano Rigoto está preparado para transformar o nosso estado no Rio Grande que a gente quer.